Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre funções e especialmente derivadas. Existe uma matéria comum no curso superior de exatas, né? Se você for estudar matemática, física, engenharia, na maior parte dos bons cursos de exatas, você vai ter uma disciplina que se chama cálculo e nela você vai aprender sobre derivadas integrais. Hoje eu vou falar um pouco sobre derivadas. O que é a derivada de uma função? Para isso, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é uma função, né? Nós temos aí um exemplo. f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x. Essa formulazinha se comporta como uma função porque para cada valor de x que você coloca nela, você vai ter um único resultado de saída, que é o f daquele x, né? F de x, ou pode ser chamado de y também. Por exemplo, se você colocar o zero, você vai fazer 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, o resultado vai dar 0. E aí você vai ter um par de valor, o zero do x que você colocou com o zero, que é o resultado. Quando você faz isso com vários outros números, você pode montar uma tabela, e aí você desenha vários pontinhos, né? E esses pontinhos vão fazer o desenho que você tem aí, ó, desse gráfico. Tá vendo? Note que o pontinho x vale 0 e y vale 0 é um dos pontinhos que tem desenhado nesse gráfico dessa função. As funções são muito úteis, porque elas nos mostram o comportamento de situações em geral. Você pode fazer, por exemplo, uma função para representar a forma com que a eletricidade está se comportando, as eventuais valores numa bolsa de valores, enfim, você vai ter a ideia de função se encaixando em milhares de outras situações. Mas o foco aqui não é falar de função nesse momento, e sim de derivada. O que é a derivada de uma função? A derivada de uma função, ela é essa fórmula feia aí, f' de x, né, é o símbolo que a gente usa mais comum para derivada. Ou poderia usar também df dx ou dy dx, tá? Mas o f' é bem comum. Ele é igual ao limite com Δx tendendo a zero de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Aí você olha assim, e aí no curso superior lá, já começa a pipocar tudo. Você fala, meu Deus, como que eu vou, que monstrinho é esse? E às vezes os cursos superiores hoje, alguns acabam diminuindo o tempo que você tem de explicações sobre a ideia de limite, e aí fica tudo muito confuso. Mas dá para a gente simplificar um pouquinho isso. Por meio de palavras, a gente pode dizer que a derivada de uma função, ela vai realmente ser calculada com essa fórmula aí em cima, mas nada mais é do que outra função que para cada valor de x, você encontra a taxa de variação naquele ponto. O que é taxa de variação? A taxa de variação tem a ver com o comportamento da função. Voltemos aqui. Perceba que em alguns determinados períodos essa função ela é crescente. Tem um momento onde ela vai ter um ponto de máximo, um ponto mais alto. Depois ela fica decrescente, até chegar num ponto de mínimo. E depois ela volta a ser crescente. A ideia de taxa de variação é nos mostrar este comportamento. Cada pontinho aí, ele cresce ou decresce mais rapidamente ou não. A taxa de variação diz a velocidade com que ele cresce ou decresce. Em outras palavras, agora do ponto de vista geométrico, cada pontinho vai ter uma reta que encosta nele certinho, uma reta tangente. Essa reta tangente tem uma inclinação. Se você estiver lá no começo do gráfico, lá, onde ele está crescendo bastante, essa inclinação ela vai ser positiva. Conforme vai passando, essa inclinação vai diminuindo até chegar no ponto de máximo onde ela é horizontal. E a taxa de variação coincide com a inclinação da reta tangente em cada ponto.
Então a derivada de uma função vai ser outra função que vai nos dar exatamente isso. Do ponto de vista geométrico, a inclinação da reta tangente para cada ponto, e do ponto de vista algébrico, a taxa de variação em cada local. Aqui eu tenho um desenho dos dois gráficos, né? Temos aqui agora a função, e esse tracejado, alaranjado aí, é a derivada dessa função. Ao lado, ou melhor, aqui embaixo, você tem tanto a função como a derivada dela. A derivada da função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x vai ser 3x ao quadrado menos 6x mais 2. E o gráfico da derivada é uma função de segundo grau. No ensino médio você deve ter visto funções de segundo grau, é uma parábola e é o desenho que nós temos aí. Perceba que nos momentos em que o gráfico azul da função original, enquanto ele for crescente, né, ele é crescente até chegar no ponto mais alto, aí depois tem um pedaço que ele é decrescente, e depois tem outro pedaço que ele é crescente de novo. Nos momentos onde ele é crescente, o gráfico da derivada, né, que é o gráfico laranja, ele está acima do eixo x. E no momento, no intervalo, né, que o gráfico azul é decrescente, a derivada está abaixo do eixo x. Consegue reparar isso? Por quê? Porque quando a função é crescente, o valor dela, da derivada dela, naquele intervalo vai ser positivo, acima do eixo x. E quando ela é decrescente, o valor vai ser negativo, abaixo do eixo x. Outra coisa legal, exatamente no lugar onde o gráfico tem o ponto mais alto, é exatamente o local onde ele muda de crescente para decrescente. E aí o valor da derivada vai ser zero. Também nos pontos mais baixos, os pontos de mínimo, né, a derivada vai ser igual a zero. Isso é muito útil para a gente resolver problemas, como um exemplo que eu vou trazer daqui um pouco. É lógico, aqui foi só uma definição geral do conceito de derivada. Você provavelmente relembrou um pouco sobre o que são funções, o que são derivadas de funções. E entendeu um pouquinho melhor isso. Tem um monte de aplicações legais para isso. E para poder explicar tudo isso com mais calma, eu quero convidá-lo para estudar por meio de um grupo de estudo num curso de um dia só, né? Mais detalhes sobre esse curso você encontra no site profiore.com. Aí olha só, qual é o plano de ensino desse curso? Nós vamos falar sobre funções e gráficos, eu vou trazer mais exemplos, eu vou falar com um pouquinho mais de calma sobre essa ideia de gráfico de função. Vamos falar sobre essas definições de derivada e vamos entender o que significa aquele f' de x igual ao limite, com ΔX tendendo a zero. Em alguns livros vai estar h tendendo a zero. O que significa isso tudo? Vai ser explicado com bastante calma, né? E em seguida, vamos ver que para encontrar a derivada de uma função, a gente tem algumas regrinhas que facilitam muito a nossa vida. E a gente vai se concentrar nas principais regras. Os cursos superiores, geralmente, acabam sobrecarregando um pouco o aluno nesse momento, porque constroem as regras, né, passa mais tempo construindo elas do que mostrando como usar as regras. E aí os alunos, no geral, costumam ter muita dificuldade. Aqui a gente vai fazer um caminho um pouco diferente, que tem prós e contras, né? Qual é a vantagem desse caminho diferente do curso de um dia? Porque é um dia só, tem que ser rápido. A gente vai focar em aprender a usar as regras. E também, em vez de aprender um monte de regras, porque nos livros de cálculo os professores geralmente apresentam trocentas mil regras, aí você fica até perdido. Aqui a gente vai se concentrar nas principais, nas mais usadas. Afinal de contas, quase tudo na vida funciona de acordo com aquela relação de Pareto, né, onde para resolver 80% dos problemas a gente precisa de 20% das ideias. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai se concentrar nas principais regras que nos permitem resolver quase tudo. Pense, 80% dos problemas numa prova significa tirar uma nota 8, uma boa nota.
Então vamos nos concentrar em compreender bem as regras básicas. E uma vez que o educando, você consiga compreender bem as regras básicas, aí é muito mais fácil de você acrescentar as regras mais elaboradas. Mas aqui eu digo básico, mas não é tão básico assim não, né? A gente vai pegar as principais regras, vamos ver algumas regrinhas de matemáticas úteis, vamos ver também a regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia. E por fim, nós vamos tratar de aplicações onde podemos usar a derivada para resolver problemas próximos a problemas reais. Como por exemplo esse daqui, ó. Você deseja dimensionar uma lata cilíndrica que comporte 300 centímetros cúbicos para milho, ervilha ou algum outro alimento. Aí, essa lata vai ter um raio, é cilíndrico, né? E uma altura. Quais são as medidas de raio e altura que você precisa usar para gastar a menor quantidade de material nessa lata? Isso é um problema interessante, né? E se você montar uma função para representar essa situação, encontrar a derivada dessa função e igualar a zero, você irá encontrar os pontos críticos, né? Esses pontos críticos são os pontos de máximo, mínimo e inflexão. Tudo isso vai ser discutido com calma no curso. E aí você vai poder analisar esses possíveis pontos, né? E encontrar exatamente aquele que permite nos dar as dimensões ideais para essa lata que permite você gastar a menor quantidade de material possível. É um problema interessante, veremos outros também. E mais, definição de função, gráfico, derivada, regras para achar derivada e problemas aplicados. É um curso legal, convido todos a participar. Se você já estudou derivada na universidade, talvez esse seja um bom momento de você fazer uma boa revisão. Se você ainda não estudou derivadas na universidade, esse vai ser um excelente curso introdutório, porque, como eu falei, eu vou me concentrar aqui no principal e no prático, ok? Fica o convite, mais detalhes sobre o curso, acesse o site profiore.com e aguardo você lá. Espero que você tenha gostado da aula, onde nós entendemos um pouco melhor sobre o que é função, o que são derivadas e que possa tirar proveito e, quem sabe, participar aqui do curso conosco.